Inova Hic Connect. Tendências, ideias e startups. Bom dia! Para você que está me assistindo no Facebook e YouTube do Ric Mais, eu sou a Cauane Irina e vamos começar agora com o Inova Ric. E o nosso convidado, gente, de hoje, dessa quarta-feira, é o Luiz Roberto Zagonel. O que nós vamos conversar a respeito da área jurídica, seus desdobramentos, e o que a inovação tem com isso, né? Em que momento a inovação está inserida nesse contexto? Eu vou chamar o Luiz. Bom dia, Luiz! Bom dia, Cauana. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite para participar desse programa no Inova Ric. É uma honra, uma satisfação estar aí dividindo esse pedacinho da manhã com vocês. Nós é que agradecemos, Luiz. Conta para nós, antes da gente mergulhar nesse assunto, conta para gente um pouquinho quem é o Luiz por trás do terno, por trás da gravata, a pessoa física e como é que você se construiu para chegar onde você está hoje. Vamos lá. Conforme já mencionaram para a Cauana, né, meu nome é Luiz Roberto Zagonel, eu sou... o direito não é minha primeira graduação, né? Na verdade, eu sou formado numa área que não tem nada a ver com o direito, a minha primeira graduação. Eu fiz uma faculdade lá atrás, fiz duas faculdades, iniciei duas faculdades lá atrás, de turismo, hotelaria e administração de empresas, e depois acabei só, nesse primeiro momento, concluindo turismo e hotelaria. Já na sequência fui viajar, fui fazer mestrado na área de turismo e hotelaria, com ênfase em gestão, no ano de 2004, somente depois que eu voltei aí, depois disso, depois do mestrado lá na Espanha, é que depois de um tempo surgiu esse interesse pela área jurídica, pelo direito, né? E acabei daí então ingressando na universidade, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, enfim, e atuando aí fortemente na área jurídica, né? E alguns anos depois, acabei me tornando professor, né? Hoje, já faz alguns anos, já faz 6 anos aí que eu sou professor na Universidade do Tuiuti do Paraná, lecionando aí diversas matérias aí, diversas disciplinas, né? Todas ligadas aí ao direito penal, processo penal, enfim. E falando um pouquinho de mim, né? Às vezes é difícil, às vezes, quando se faz uma pergunta para mim, quem é você, né? Às vezes a parte profissional, ela confunde muito com a parte pessoal, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre busco aí estudar, sempre me aprimorar, né? Eu gosto muito de esporte, atividade física, enfim. É legal, né? Porque quando a gente pergunta quem é a pessoa por trás, né? O pessoal dá uma... E agora? É tão fácil, né? Falar o que a gente faz. É fácil também contar os impactos que a gente tem dentro da nossa vida profissional, mas a vida pessoal também, quando a gente fala de inovação e transformação, não existe, né? Se não tiver aquela pessoinha na frente puxando tudo isso. E a gente percebe que você está muito à frente, puxando muita coisa, levantando algumas bandeiras extremamente importantes quando a gente fala dessa transformação. Mas vamos entrar um pouquinho no assunto da área jurídica. A área jurídica, ela é uma área muito antiga, né? E inovar não é uma coisa fácil. Como é que você enxerga, Luiz, a inovação na sua área? Veja, a terminologia inovação, né, se nós pegarmos aí no dicionário, né, o que é inovar? Inovar é remeter a ideia de tornar novo, de introduzir aí novidades. Obviamente, no direito, nós temos aí, em certas situações, um pouco de dificuldade, né? Principalmente na área aí, e aí tem que tomar toda a cautela com isso, na área do direito penal, né? Porque nós temos aí, o direito penal, ele lida, né, com duas áreas aí muito... Dentre os bens jurídicos tutelados, nós temos aí os dois bens jurídicos muito importantes, que é vida, que é liberdade. Então, obviamente, que toda inovação que venha, ela tem que ser feita de forma muito cautelosa, né? Então, trazendo essa terminologia de inovação para a área jurídica, eu acredito que seja podemos consultar como uma mudança de paradigmas em relação aí a toda a sociedade, nas relações interpessoais, nas relações comerciais, nas relações de trabalho, mas sendo tudo isso, né, respeitando a nossa Constituição Federal, respeitando as nossas leis vigentes aí,
nesse momento. Né? Quando você diz assim, né, respeitando as leis, respeitando a Constituição, existe uma dificuldade, lógico, nessa mudança, certo? Porque criar uma lei, mudar uma lei, é muito diferente. Mas a gente quando tenta entrar no universo, né, jurídico, existem muitas ferramentas agora que estão ajudando e auxiliando em todo esse processo. Como é que isso está sendo visto dentro da sua área? Veja, primeiramente, é importante dizer que toda aquela ferramenta que ajude, na verdade, no dia a dia da rotina, seja aí do Poder Judiciário como um todo, né, na facilitação, talvez a área aqui no nosso estado, e alguns estados ainda nem ainda chegaram a fazer isso, mas os processos eles ficaram todos informatizados, né? Nós temos aí no sistema, no estado do Paraná, por exemplo, o ProJude, né? Sistema de processos eletrônicos do sistema do judiciário. Isso facilitou muito a vida, né? Só dando um exemplo, né? Isso facilitou muito a vida de todos. No primeiro momento, os advogados um pouco mais antigos tiveram uma resistência, a partir do momento, né, uma dificuldade até de interação com a internet. Mas ele facilitou muito porque hoje em dia você aproveita muito mais o tempo dentro do seu escritório, pensando em ideias, peticionando, né, a interação, o acesso a tudo. Hoje, o acesso à informação, só não tem acesso à informação quem não quiser. A verdade é essa, né? Aliás, a informação vem até você. E nos últimos tempos, nós tivemos aí ferramentas, né, facilitando a rotina dos advogados, as chamadas law techs, né, com automação e gestão de documentos, gestão de escritórios, departamentos jurídicos, trazendo ferramentas de conteúdo jurídico e de educação. Conforme eu já mencionei, hoje nós temos uma vasta gama de cursos, né? A própria, só dando um exemplo aqui, né? As universidades passaram, inclusive, a oferecer sistemas EAD de conhecimento jurídico, ensino à distância. Só fazendo um parênteses aqui, e até uma situação pessoal, nos últimos tempos, agora nós temos visto, até por uma situação da pandemia, né? A pandemia foi um desastre para todos, né? Mas a pandemia, ela trouxe pequenas coisas que vão ficar para sempre, acredito, que é essa a facilitação da informação e de nós nos conectarmos, né? Hoje em dia, né, ainda, só um exemplo, a Universidade de Tuiuti e outras ainda estão num sistema remoto, então nós estamos dando aula ao vivo, mas o aluno está ali, e tem alunos que, por exemplo, eles não moravam na cidade de Curitiba, e eles estão conseguindo assistir às aulas, então, nas suas cidades, né? Nós temos um sistema EAD, por exemplo, que estamos dando aula para pessoas que não moram nem no estado do Paraná, né? Hoje em dia, para nós nos reunirmos, fazermos as nossas reuniões, todos os sistemas que vieram aí, né, que ninguém conhecia, o próprio Google Meets, o Zoom e todos esses, né? Então, a interação, ela veio para ficar, e eu acredito que, inclusive, após a volta do mundo normal, vamos dizer assim, né, as coisas já estão se caminhando para isso, muita coisa veio para ficar, e acredito que não voltem mais, né? Essa necessidade que nós tínhamos antigamente para resolver pequenas coisas de trabalho, de nos reunirmos fisicamente, acredito que não vai mais ter essa necessidade, né? Como é que você está dentro das audiências que você faz? Esses dias eu acompanhei que você estava em Foz do Iguaçu, uma audiência super importante, né? E como é que você faz? Você está tendo que estar presente, porque a área criminalista, ela é uma área delicada, né? Ou você consegue fazer algumas audiências online? Como é que está a sua rotina? Veja, Cauana, na verdade, as audiências em si, elas estão sendo feitas de forma online, né? Todas elas. Com exceção das sessões de julgamento perante aí, o Tribunal do Júri. Esse caso de Foz do Iguaçu que nós estávamos lá presencialmente, porque era uma sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga ali crimes dolosos contra a vida, atentados ou consumados, né? Homicídio, aborto e etc. Antigamente, esses julgamentos aconteciam dessa forma, obviamente, mas eram abertos ao público, não está sendo feito dessa forma. Hoje em dia, só estão presentes ali
no tribunal do júri, as partes, né, os advogados, o promotor de justiça, o juiz, as testemunhas. E está tendo transmissão ao vivo, de forma simultânea, aí, pelo YouTube. Né? As audiências, tirando as sessões do tribunal do júri, as audiências, casos comuns, elas estão sendo feitas todas de forma online. Na área criminal, digo para você que tem 2 pontos aí, tá? Tem um ponto que, por um lado, ela facilita, né? Ela traz aí uma celeridade, por muitas vezes, né? Um dispêndio de tempo, de todos, né? Mas eu acredito que ainda na área criminal ainda seja uma área que ainda seja um pouquinho mais delicada a audiência em si, por conta que eu acho que ainda o contato pessoal ali, a colheita da prova presencialmente, ela ainda seja importante, né? Mas essas audiências específicas. Existem outras situações, como audiências, por exemplo, mais simples, questões, por exemplo, aí para as pessoas que eu não quero falar em termos muito jurídicos, né, para até poder abrir a todos aí a conversa, né? Mas audiências mais simples assim ainda é muito boa esse sistema que veio. Né? Ô, Luiz, esses tempos atrás a gente fez um curso para o pessoal do TJ Paraná. E dentro desse curso tinham muitos juízes, né? E pessoas mais velhas, claro. E veja, eu, né, uma geração completamente diferente dos juízes já há muito tempo no mercado. E a gente levando esse assunto, essa bandeira de inovação, de transformação, né, de como chegar com a inovação para a sociedade dentro de tudo que o TJ Paraná faz. E muitos, né, desses nossos colegas já estão em um outro momento, e eles olham, tipo, não, isso vai dar trabalho, isso é muito difícil, não mais, acho que não precisa, vamos continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, e um outro grupo, não, tem que mudar, tem que fazer diferente, vamos trazer a disrupção para dentro de uma área, né, muito, muito milenária aí. Dentro do seu olhar, no seu dia a dia, com seus colegas, seus pares e juízes também, como é que você enxerga esse movimento? Veja, legal, bacana você falar do TJ, porque o TJ, né, que é o Tribunal de Justiça do Estado, né, um tribunal de segundo grau, né, se a gente pensar no sentido estrito. Veja bem, as sustentações orais, né, sustentações orais a gente faz no Tribunal de Justiça em graus de recurso, né, uma pessoa, por exemplo, um exemplo, tá, a pessoa foi condenada, você entra com recurso, ou se está sustentando um habeas corpus, uma liberdade, estão sendo feitas todas de forma online. E algumas câmaras criminais, principalmente a primeira, por exemplo, que você faz ali a sustentação na quinta-feira, quando essa sustentação era feita de forma presencial, por muitas vezes você acabava saindo de lá, às vezes tarde da noite. Nós tínhamos lá uma enormidade de sustentações orais e ali o dispêndio era muito grande. Essas sustentações estão sendo feitas todas de forma online. E esses desembargadores, né, que o desembargador é um juiz, só que de segundo grau, esses desembargadores agora eles estão tendo, pelo menos, uma situação que eles estão em casa. E aí acho que até o desgaste físico para eles está sendo melhor. Uma situação que nós vimos, e aí que a inovação, que a questão online trouxe com relação às sustentações orais, e aí eu falo para facilitação da advocacia, é que agora nós estamos vendo um número maior até das sustentações orais. Por quê? Porque os advogados que tinham processos, advogados que são do interior, por exemplo, do estado do Paraná, e eles entravam com recurso, se eles não viessem sustentar fisicamente, eles tinham que contratar alguém de Curitiba para sustentar para eles. Muitas vezes eles não contratavam. E aí acabava que eles não faziam essa sustentação oral, só faziam a defesa ali no papel. Agora, esses advogados que atuam no interior, por exemplo, do Estado, estão podendo fazer as sustentações orais de suas casas, de seu escritório. Então, trouxe uma facilidade enorme para esses advogados que não estão aqui embucados na nossa capital, aí do Estado do Paraná, por exemplo. Né? Então, tem facilitado, né? A pandemia trouxe aí muita facilitação, né, tanto para o atendimento, falando um pouquinho do TJ, o José Arlindo, ele é extremamente inovador, é muito legal,
né? Ele quer coisa nova, ele quer coisa diferente, ele é divertido como, né, a gente troca e gera um resultado sensacional aí também para o TJ, e as pessoas mergulharam nisso e estão entendendo, claro, com uma certa dificuldade, que é natural, pegou muita gente, né, de surpresa, mas a gente está entendendo que existem muitas mudanças e que nós estamos nesse processo aí de transformação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de investimento em startups, investimento em inovação, as pessoas físicas podem investir em startup, mas a pessoa jurídica investem como investidor anjo. Mas a pessoa jurídica tem várias limitações aí, por causa de imposto, como que vai investir, como que não vai investir. Dentro do seu olhar aí, o que isso afeta na parte de criminalização? Veja, Clara, nós temos aí, a partir do momento, né, primeiramente, né, você bem mencionou, a partir aí do marco legal das startups, que nós foi aí sancionado, né, com a Lei Complementar 182 de 2021, ela buscou criar um ambiente muito mais favorável de regulação para todos. E aí ela já nos trouxe essa possibilidade, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas poderem aí investir, né? Obviamente que nós temos a situação do anjo, né? Investidor anjo, que aí ele não participa das decisões, não participa, mas ele é uma pessoa física que investe em determinado capital. As pessoas jurídicas, por óbvio, como toda atividade no nosso país, se quiser investir, ela tem que ser tributada, né? Vai haver crime a partir de 3 situações, né? Primeiro, se não pagar os tributos devidamente. Segundo, obviamente, se o dinheiro que é investido for proveniente de uma prática ilícita e ele quiser o dinheiro originário e ele quiser com esse dinheiro aí ocultar, dissimular a origem ilícita do dinheiro, investindo, por exemplo, numa startup. Seria o crime, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Ou você fazer remessas aí utilizando uma startup, você querer fazer remessas utilizando a startup para o exterior e não pagar os devidos tributos. Seria o crime de evasão de divisas, né? Que é um crime contra o sistema financeiro nacional. Obviamente, desde que todas as ações não sejam feitas de forma lesiva, né? Seja a origem ilícita do dinheiro ou o pagamento de tributos, né? Eu não me utilize da startup para cometimento de crimes, não há nenhum óbice, né? Mas é importante dizer, né, que essa lei, inclusive, só voltando aqui, falando um pouco também dessas novas possibilidades nós tivemos aí com o marco legal, é a situação de uma forma mais simplificada que trouxe aí com a lei 167, lei complementar 167 de 2019, que foi o Nova Simples, né, tornando ainda mais sério, mais simplificado, inclusive aí a questão de tributação para as pessoas que investem nas startups. Legal. Luiz, vamos entrar um pouquinho no seu universo acadêmico. Aqui na aceleradora a gente tem vários empreendedores, vários estudantes de direito que criam suas startups, desenvolvem suas startups ou saem também da área jurídica e vão empreender em alguma área, mas que tem uma correlação. Como que você está enxergando essa nova geração dos milênios, né, inquietos ou ousados? Como que você está vendo, principalmente quando a gente ouve que o advogado vai acabar, né? O direito não vai mais existir daqui a um tempo. Conta um pouquinho o seu olhar sobre isso para nós. Veja, Cauana, essa última fala, eu vou pegar esse primeiro gancho da parte final da sua fala para... veja, tem coisa que a máquina, que o aplicativo nunca vai substituir. Nunca. Não vai substituir nosso senso de justiça, nossa emoção. O advogado sempre, tá? O advogado não é máquina, o advogado sempre coloca emoção e aquela decisão, né? Uma decisão judicial, ela muda vidas. E uma decisão judicial, ela não pode ser feita com base somente ali em questões numéricas, em questões fixas, em questões exatas. O direito, ele não envolve só questões exatas. Ele envolve questões humanas, questões de dever de justiça, de senso, questões de vivências
de cada pessoa, experiências, tudo isso conta, né? Tanto na atuação do advogado, quanto na atuação do promotor de justiça, quanto na atuação, obviamente, mais importante aí nesse sentido, uma função decisória, tá? O advogado jamais vai ser substituído. Agora, certas situações, é óbvio que tornam e tornarão muito mais sérias. Os aplicativos que nós temos, essas Lautechs que nós temos, aí, aplicativos, ferramentas que servem para facilitar o trabalho do advogado, né? Isso veio para ficar. Né? Nós temos situações, por exemplo, que fazem gestão de processos, gestão de prazo, né? Eu sempre, com meus alunos, eu sou um pouco rígido com relação aos prazos, né? Prazo de entrega de estudo dirigido, de trabalho, de prova. Por quê? Porque o advogado, por exemplo, é regido por prazos, ele fica toda hora preocupado com os prazos. Essas ferramentas, por exemplo, elas facilitam muito. Muito embora, só para você ter ideia, Cauana, o ProJude aí no sistema eletrônico do Poder Judiciário, ele já facilita muito isso, né? Porque ele já nos coloca aí quanto que é a data final, né, para você protocolar. Antigamente não era assim, era no papel, e aí aquele prazo tinha que estar na cabeça, né? Se bem que algumas situações ainda temos problema aí. Mas o fato é que as ferramentas que venham para ajudar, para fortalecer, para, enfim, contribuir para o dispêndio da máquina, porque a máquina jurídica, na verdade, é uma máquina muito custosa, né? Só um exemplo para você, antigamente, toda e qualquer citação que nós tínhamos aí de pessoas, de partes, eram feitas exclusivamente e unicamente por oficial de justiça, que ia presencialmente lá fazer citação. Hoje nós já temos em algumas situações a possibilidade de citação via WhatsApp, né? Uma situação que torna mais séria, uma situação que torna menos dispendiosa. Então, assim, as ferramentas que vieram para contribuir e vão vir cada vez mais, com toda certeza, elas vieram para ficar. E a nova geração, por óbvio, ela tem muito mais facilidade, né, com as tecnologias. Eu tenho certeza que o direito, ele se tornará, o direito dinâmico, né, o direito ele se tornará ainda mais rápido, ainda mais sério, mas algumas questões, elas não podem, aí, no ambiente jurídico, serem mudadas, aí, né? Como, por exemplo, nós darmos aí para uma máquina decidir, né, um software, por exemplo, decidir uma causa, né, principalmente na área criminal. Tá? Eu não consigo visualizar isso, talvez eu seja ainda um pouco retrógrado nesse ponto, mas espero ser, digo para você, porque a decisão final, ela não pode ser feita jamais aí por um software, tá? Sabe que você falando, eu fui buscar, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela desenha, né, todos os algoritmos dentro de qualquer ferramenta de tecnologia. E dentro desses algoritmos, ela dita, né, eles ditam, claro, porque eles são programadores, eles ditam quais são os próximos passos dentro de uma estratégia, independente de qual seja, e como a máquina está substituindo aí até área médica, né, decisões extremamente importantes. Aí eu fiquei ouvindo você falar e eu falei assim, gente, uma conversa com vocês dois seria sensacional, porque é muita coisa nova, né? A gente está descobrindo como vai ser. E nessa descoberta de como vai ser, dessa transformação toda, de tanta tecnologia, de tanta mudança, claro, tem muitos pontos positivos, mas com certeza muita coisa negativa e que nós teremos consequências de muitas mudanças porque estão acontecendo e a gente não tem histórico para saber se é bom ou se é ruim. Mas vamos lá. Como que a tecnologia e a inovação fizeram surgir novos crimes na sua área? Muito boa a tua pergunta, né? Eu falo muito com isso com meus alunos, tá? A partir mesmo do surgimento das redes sociais, né? As redes sociais, elas deram voz a todos, né? Hoje em dia, você pega lá, tem pessoas que praticamente a pessoa não precisa de quase, obviamente que eu estou brincando, né? A pessoa não precisa de terapeuta, porque a pessoa vai lá na rede social dela e escreve os sentimentos de felicidade, de tristeza, de angústia, de raiva, enfim. Isso foi uma coisa boa, né? Que ela deu voz a todos, mas a coisa, muitas vezes,
por vezes, para aquelas pessoas que não têm um pouco de, vamos dizer assim, um senso, ela acaba que facilitou que estas palavras, por muita gente ditas, essas opiniões ofendessem os demais. E, obviamente, existem limites, né? Não é porque nós estamos atrás da internet, a internet não é uma terra sem lei, não é. E após o surgimento das redes sociais e aí a facilitação das informações, o que nós vimos e temos visto por diversas vezes? Aliás, temos inúmeros casos no escritório aqui de crimes cibernéticos, crimes de difamação, né? Crimes de injúria, enfim, ofensas aí propaladas nas redes sociais. Nós vimos lá já Bruno Galhaço com a esposa, né? Pessoas que publicaram fotos dos seus filhos, tiveram ali ofensas de cunho racial abertamente, e aí é uma situação muito peculiar. Se você pegar hoje, Cauana, qualquer matéria de um portal de polícia, por exemplo, que ele publica uma matéria específica da ocasião de um caso. O cidadão for preso ou aconteceu qualquer situação, você vai dar uma olhadinha nos comentários. Diversos daqueles comentários ali, existe a possibilidade dessa pessoa responder criminalmente, porque está caracterizado ali um crime de difamação. Ofensas gratuitas, injúrias, né? Difamações, calúnias, muitas vezes, são feitas a rodo, né? Desculpe o termo pejorativo, mas são feitas a rodo. Tanto é que nós temos hoje, né? Não só na cidade de Curitiba, mas aí instituída nas principais capitais do nosso Brasil, delegacias de cybercrimes, crimes cibernéticos, que visam, na verdade, aí, identificar e aí instaurar inquéritos para a punição desses autores. Uau! E está aumentando, né? Muito, muito, porque as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Não tem. Isso é crime. As pessoas acham que estão escondidas atrás da internet, né? Mas o IP, as pessoas não estão. Na verdade, a internet, tirando as situações da Deep Web, que mesmo assim ainda são passíveis aí de descobrimento, essas pessoas são descobertas e comumente aí estão sendo punidas. Luiz, para a gente terminar o programa e fechar, eu queria que você dissesse para nós como vai ser o profissional do século XXI na sua área, principalmente os alunos que você está formando e ajudando a formar. Digo para você, Cauana, que é um desafio, sabe? É um desafio até lhe responder essa pergunta, porque eu acho que a sociedade como um todo, ela nunca foi tão dinâmica, né? Mudanças de comportamento, mudanças de entendimento, inclusive. Hoje em dia, o próprio nós, né? Nós professores, para darmos aula hoje em dia, nós temos que sempre estar. Não que não tivesse antigamente, é óbvio que sim, sempre o estudo foi inerente aos professores, aos profissionais, mas hoje, com a velocidade das informações, e inclusive com. Se nós pegarmos, principalmente aqui na área do direito penal, por exemplo, do processo penal, nos últimos anos nós tivemos a introdução de novas leis que mudaram aí várias situações. Então, nós temos sempre que estar um passo à frente, tentando demonstrar para os alunos ali esta importância de sempre estar atento às informações, de sempre estar atento a esse mundo, né? Eu acredito que o profissional aí, um novo profissional, ele deva, né, obviamente, estar muito antenado nas inovações, nasquelas inovações que venham para facilitar o trabalho, com toda certeza, esse profissional que tem a ideia, que busca a informação, que vai atrás da informação, que está antenado com a tecnologia, ele já será um profissional diferenciado. Mas eu sempre digo para os meus alunos, não esqueçam os princípios básicos do direito, né? Que é agir conforme a ética, conforme a legalidade, né? Um advogado, um profissional do direito, ele jamais pode prometer resultados. O que ele pode prometer é que ele fará o máximo possível na causa, sendo isso, tudo isso dentro da legalidade e da ética, né? Tendo esses princípios básicos, tendo essas situações primárias, obviamente, com conhecimentos, com a busca por novas tecnologias, por novas invenções, aí, com certeza ele será um profissional de destaque aí no mercado futuro. Legal, Luiz, obrigada pela sua participação, por dividir um pouquinho da sua experiência conosco e trazer assuntos tão importantes aí
que essa geração, o pessoal que nos acompanha, com certeza vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e talvez, né, ter um cuidado em relação a tudo isso que a gente está passando nesse momento de transformação. Eu te agradeço demais e eu fico por aqui. Um super beijo. Luiz, eu deixo com você agora. Muito obrigado, Cauana. Foi uma satisfação imensa poder estar aqui no dia de hoje. Peço desculpas por coisas que não me cabem, que é a internet, por exemplo, aqui que eu vi que falhou um pouquinho, né? Mas eu estou à disposição, tá? Sempre que precisar, sempre que for aí importante nós conversarmos sobre algo, pode contar comigo. Obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar presente nessa manhã. Obrigada a nós. E a gente fica por aqui e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau. Tchau, tchau.